Começando mais um episódio do Papo Food Podcast. Hoje é o episódio de número 75 e o papo hoje é de chefe para chefe. Se você é um chefe ou pretende ser, esse episódio é para você, tá? Hoje estamos com uma vice-campeã do concurso Top Chef Brasil. Já sabe quem é, assistiu esse programa. Hoje o episódio é com a Vitória Teles. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tenho muito assunto aqui. A gente já estava nos bastidores contando os casos de ser um chefe. Eu queria muito conhecer a sua história. Como que você chegou o que é hoje, né? Uma vice-campeã do programa. Ter trabalhado em restaurantes no Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. Já é uma estrada aí de 10 anos, mais de 10 anos, né? Mas você sempre sonhou em ser uma chefe? Na verdade, não. Bem no início eu não sonhava em ser chefe. Eu até recentemente estava contando essa história, eu não queria ser chefe, porque eu tive alguns exemplos não muito legais logo no meu início, de alguns chefes, de alguns líderes que eu não admirei nessa profissão. E eu acho que a gente ainda estava naquele momento de que a cozinha era um lugar muito abusivo ainda, de que tinha muita falta de respeito e gente que jogava prato no chão, que xingava os outros e que destratava. Então, por esse motivo, eu vi aquilo e falava, não quero ser chefe. Depois eu vou ser chefe, vou passar por isso também, vou fazer isso com alguém. E aí eu comecei a ver que, na verdade, tinha que ser o contrário. Porque já que eu achava aquilo um absurdo, eu poderia entrar nesse jogo e fazer diferente, né? Então, ser essa chefe que as pessoas, quem sabe, talvez vão admirar, vão respeitar, vão querer trabalhar junto, né? Então, eu comecei na cozinha muito novinha. Eu tinha aí uns 12, 13, 14 anos. Eu já vendia doce, vendia as coisas para fora, vendia bolo. Fazia ali aqueles eventinhos, né? Vendia para os amigos, para alguém que conhecia a minha família e Então, tudo já mais. tinha um lado empreendedor aí, né? Tinha. Eu falo que assim, acho que quem quer ser chefe, né? Sempre, de criança, em vez de ficar brincando com as minhas primas, eu queria ficar na cozinha mexendo na panela com a minha tia, sabe? Aí a pessoa, menina, vai lá, não sei o que. Eu falo, não, tia, deixa eu ficar mexendo aqui. Você passou por isso também? Passei. Eu, com 12 anos, o que eu comecei a vender mais, assim, foi um brigadeiro recheado de morango. Aí isso eu vendia já muito cedo, minha mãe me ajudava a fazer. E aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu fui evoluindo um pouquinho mais. E aí fui fazendo outras coisas mais elaboradas, cupcake. Tudo bem que o primeiro que eu fiz foi horrível. Mas eu tentava. Nunca desisti. Aí você decidiu fazer, então, a faculdade, né? Isso. Aí até os 17, que eu terminei o ensino médio com 17 e pouquinho, eu ainda estava aí nessa vibe de vender, de comercializar para festa, para evento e tudo. E eu falei, olha, isso já tá tão dentro de mim, né? Eu já cozinhava em casa com os meus pais também, comecei a fazer almoço, lasanha e tal. E aí eu percebi que eu realmente gostava disso. E eu já queria sair do colégio para a faculdade direto. Então eu falei, vou fazer gastronomia. Aí foi o que eu fiz. Eu lembro que antigamente falar em chefe de cozinha te lembrava muito essa história que você contou, né? De um ambiente ruim, de um ambiente pesado e machista também, né? E eu acho que os programas de televisão, desses programas de chefe, vieram mostrar um outro lado, né? E valorizar a profissão. Porque antigamente era, sei lá, presidiário que vai para a cozinha, aquelas coisas assim, né? Gente que não sabe muito o que fazer vai trabalhar nesse tipo de função. E hoje não, são grandes chefes renomados, respeitados e que inspiram pessoas. Eu acho que até o curso de gastronomia mesmo deve ter tido mais procura por conta dessa inspiração, né? Dos programas. E como é que é participar de um programa de TV? Como é que você foi parar lá, assim, também? Então, aí depois fiz a faculdade, comecei a trabalhar bastante nessa área. E recentemente, no ano passado, eu comecei a ter um pouquinho mais de visibilidade no meu trabalho, né? Assumi uma posição de chefe de cozinha 3 anos atrás. E aí, não sei como, mas alguém da produção me procurou. Que legal. E fizeram esse convite para mim. Eu nunca imaginei estar na televisão.
Sempre fui uma pessoa bem tímida na infância, não gostava de câmera, de vídeo, de nada disso. E aí eu sempre falei, não, gente, televisão não tem nada a ver, nunca vou fazer essas coisas, televisão, Instagram, nada disso. Eu sempre fui, antigamente, muito low profile. Ah, é. Mas aí eles me procuraram, eu falei, tá bom, se der certo, é porque é pra eu ir, né? Uhum. E aí foi dando certo, eu fui passando em todas as entrevistas e seleções e não sei o quê. E aí até que eles falaram, você foi aprovada. Eu falei, tá Uau! bom. Você chegou a vice-campeã. O Aham. que que isso te trouxe de visibilidade mesmo no seu trabalho? Assim, mudou alguma coisa na sua vida depois de tudo? Mudou muito. Participar do programa foi um divisor de águas demais, assim. Não só na minha profissão, mas também dentro de mim, sabe? Uhum. Porque eu, como mulher, tendo começado muito cedo, vendo muita coisa que eu vi, eu, mesmo estando numa posição de chefe, já tendo um trabalho reconhecido, uma equipe que gostava muito de mim, eu ainda não confiava muito no meu trabalho. Eu tinha muita dúvida ainda, né? Se eu era capaz, se eu era uma boa líder, se eu era uma boa cozinheira até. Então, estar lá com pessoas tão competentes, né? Até com os chefes tão competentes, vendo o meu trabalho, elogiando, falando sobre isso, me deu muito mais garra, assim, me fez E acreditar. confiança, né? Aham. Me fez acreditar, confiar muito mais no meu trabalho. Sem falar na visibilidade, que também foi ótimo. Eu estava lendo sobre você, né? Então, assim, essa história já tem mais de 10 anos. Você não chegou agora no programa e do nada acabou de fazer faculdade e te chamaram. Você teve um caminho ali. Quando você estava na faculdade, você tinha algum propósito, assim, quando eu terminar eu quero ser uma chefe tal, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio? Porque quando a gente ama muito e tem um propósito, eu acredito que as pessoas... Eu, por exemplo, sou assim, sabe? Tipo, eu bato na porta do quem for, né, do restaurante ou da pessoa que pode me ajudar e falo assim, olha, eu quero aprender, eu preciso de uma oportunidade, eu estou disposta a não ganhar nada para poder ter essa experiência, você deixa, tá? Você tinha isso, assim, estava disposta a qualquer coisa para poder alcançar o teu propósito de Total. vida? Eu acho que, assim, qualquer coisa dentro das coisas que eu acredito, né? Uhum. Mas qualquer coisa no sentido de. Qualquer coisa no sentido de ir para São Paulo com 19 anos, sem conhecer ninguém, morando numa casa compartilhada, sem família, sem amigos, sem ninguém por perto, sem dinheiro, sem edredom para dormir. Então, logo que eu me mudei para São Paulo, eu até me emociono um pouco com essa história, mas eu não tinha um edredom bom para dormir, assim. Então, tiveram dias que eu colocava vários casacos, várias calças para conseguir dormir confortável, Porque São porque Paulo é frio pra São Paulo caramba. é frio pra caramba e eu cheguei perto do inverno e a minha família me ajudou com a mudança, com tudo, eles sempre me apoiam em tudo. Mas a gente não se programou muito bem, foi uma coisa muito assim. Eu falei com o chefe que eu queria ir, ele falou que era para eu ir, eu Uhum. fui. E eu passei frio, passei alguns dias de quase fome, assim, porque não tinha muito dinheiro para me sustentar, né? Uhum. E eu não queria ficar pedindo ajuda para os meus pais. Então, foi um início muito sofrido, de muito, muito, muito trabalho, de dobrar no trabalho, de realmente não ter coisa em casa, dividir uma casa com outras 6 pessoas, morar num quarto mesmo, né? Então, tudo meu ali estava naquele Dentro do quarto. quarto. E às vezes chovia, entrava água no quarto, era uma loucura. Sério. Então, ver tudo que aconteceu de lá para cá, né? Isso é só uma pequena parcela, né? Mas eu sempre disse uma coisa: eu quero ser boa no que eu faço. Então, assim, eu não sabia se eu ia ser uma chefe, se eu ia empreender, o que, que eu ia fazer direito, mas eu queria ser boa, né? Uhum. Boa para as pessoas, boa sabendo o que eu estou fazendo. Então, sempre foi uma coisa que eu quis desde o início. Então, você, assim, quando eu passo alguns sufocos, como eu nunca passei esse tipo de sufoco, mas já passei outros, é,
eu falo assim, tá tudo bem. Porque Aham. faz parte do processo para alcançar onde eu quero chegar, sabe? Se eu tiver que ficar sem dormir, eu vou. Se eu tiver que passar uma necessidade de tomar só café em vez de comer café com pão, tá tudo bem, eu vou, mas eu vou alcançar. Se eu passar por isso, eu vou chegar num lugar melhor. Hoje eu tenho um negócio e eu vejo assim, o quanto é difícil para contratar. Não é nem que assim, contratar gente boa, é Aham. contratar qualquer tipo de pessoa. É difícil. As pessoas reclamam muito que não tem trabalho, mas na verdade o trabalho está precisando demais e você não encontra pessoas. Eu passo por isso, você já passou por isso? Muito. É, Eu acho que cada dia que passa as pessoas se preocupam menos em ser exatamente boas naquilo que elas fazem, né? não é bom, É, não presta um bom serviço quando entra, e só fala assim, só quer o dinheiro no final, é. sabe? Mas, poxa, por que eu sempre falo na minha equipe assim, você tem que ser bom independente de onde você estiver. Se for lavagem de louça, seja o seu melhor. Aham. Se você estiver no como líder, chefe, seja o seu melhor. Ah, mas eu ganho pouco, eu também não vou dar o meu melhor. Ok, só que se você não der o seu melhor, as pessoas estão te observando o tempo inteiro. De Aham. repente, naquele local não te paga tão bem quanto você gostaria, mas outra pessoa vai te ver, e fala, nossa, que pessoa incrível, vou levar ela para tal lugar, vou indicar para tal lugar. Então, ser bom no que você faz é também uma questão de ética, assim, Com né? Tipo assim, certeza. é o meu nome que está em jogo, né? E muita gente não Exatamente. pensa sobre É. isso. Eu acho que a cada dia menos, né? Principalmente, que me perdoe a nova geração, mas eu acho que eles, a cada dia que passa, parece que tem menos essa preocupação em agradar, né, as pessoas ao Uhum. redor. Não por, ai, que eu vou puxar o saco de alguém porque você é amiguinho e tal, não sei o quê. Não, mas porque você fazendo o seu trabalho bem feito, você chega em outros lugares, né? A vida cuida, né? Deus, enfim, a sua fé, o que você acreditar, vai se encaminhando para que as coisas vão fluindo. Se você é uma pessoa boa, se você busca evoluir, se você busca aprender coisas novas e fazer o seu trabalho bem feito. O trabalho de cozinheiro, de chefe, de ajudante de cozinha, não é fácil. É muito cansativo. Fica em pé o dia inteiro, tem risco de corte, acidente, tem calor excessivo, tem Uhum. gordura. É um ambiente difícil de trabalhar. Mas você passa a maior parte do seu tempo lá. Aham. Então, que seja bom aquele momento ali, embora das dificuldades, mas que seja agradável, que eu tenha o prazer de estar ali. É, e aí, quando você começa dentro dos conflitos, né, um a um ali, vira um caos dentro da É. cozinha. Você me falou para mim sobre amor e parceria, liderança, né, com amor e parceria. Como que você consegue trabalhar amor e parceria dentro de uma cozinha e inspirar seus colaboradores? Olha, é bem desafiador para começar a ser uma chefe mulher numa cozinha que tem um pouco de cada tipo de gente, né? A gente na cozinha geralmente é uma mistura, né? Tem gente que veio disso há muitos anos, tem gente que veio de outras profissões, tem pessoas que estão começando a trabalhar agora. Então é uma reunião de diversidades, né? Então, muito no início, geralmente quando eu saio de um lugar para o outro e aí as pessoas ainda não me conhecem, é um desafio muito grande, porque você precisa se impor bem mais para ser Uhum. respeitada, né? Só que eu nunca tento passar do limite com ninguém. Eu nunca passo do limite com ninguém, eu nunca desrespeito ninguém. Eu começo a impor mostrando, né, realmente quem eu sou, como que é o meu trabalho, colocando a mão na massa, ajudando, fazendo o restaurante dar resultado. Então, pode ser que você não escute o que eu vou falar. Eu vou continuar chamando a sua atenção, trazendo você, mostrando como que é o certo, o que que você deve fazer. Se precisar ou pegar na sua mão, a gente vai fazer juntos, até você entender. E caso não entenda, né, a gente só Uhum. tem um jeito de resolver. Mas eu busco ser muito parceira da minha equipe, porque eu vejo que isso traz um resultado muito maior. As pessoas, quando vão fazer um teste na minha cozinha de trabalho, vão conhecer, vão fazer um extra, elas falam, cara, eu gosto muito daqui porque eu vejo que é um ambiente de paz. Embora seja uma cozinha, embora a gente esteja com a comandeira cuspindo pedido e soltando fogo lá no fogão,
a gente se respeita e é um ambiente de paz. A gente gosta um do outro, gosta de estar aqui, gosta da presença, gosta de fazer o serviço acontecer. Então, é isso que eu busco sempre, né? É um desafio muito grande. Eu preciso me impor muito mais do que talvez um homem precisaria, o Aham. que é verdade mesmo. Sei bem. Mas mostrando o meu trabalho, mostrando para que eu vim, as pessoas têm entendido. Então, o papel do chefe é mais a liderança do que o próprio fazer na comida, né? Você saber o que tem que ser feito e mostrar para as pessoas como ser feito, né? Aham, Porque é, você é um gerador de resultado também para aquele restaurante. Não é só exato. fazer um corte bem feito. Eu vejo muito na minha cozinha, é tipo, uma pessoa tá, sei lá, cortando de um legume de um jeito. Aí eu vou falar assim, esse jeito aqui não dá certo. Você precisa fazer de outra forma. Porque eu já fiz assim e eu demoro muito mais, eu me canso muito mais. Faz desse jeito que eu tô te ensinando que você vai ver que é muito melhor. Aí a pessoa, e é verdade, tá mais fácil Aham. mesmo. Já aconteceu? E aí eu acho que o Sempre. respeito vai nisso, né? Que assim, ela não só cobra, ela é uma pessoa ruim que tá aqui me cobrando, mas ela tá me mostrando que é possível ser melhor. Exatamente. Eu sempre busco fazer isso também, mostrar, né, por que eu tô falando aquilo, né? Tipo, respaldar, né, a Uhum. informação. Então, eu não falo só, sai daí que não vai dar certo. Não, antigamente era muito assim, né? Hum. Sai, tá uma bosta, tá horrível, não faz mais, sai daqui e tal. Eu não consigo ser assim, nunca vou conseguir. Então, eu chego e falo, olha, não faz isso e tal, tal, tal. E tenta fazer desse jeito. Aí, às vezes, é o que você falou, a pessoa fala, ah, meu Era tão Deus, simples, eu nunca é tinha pensado. verdade. Então, a gente precisa ter essa mente aberta, né, para explicar para eles e ter conhecimento também para passar, porque nessa onda aí de todo mundo é chefe, às vezes tem um monte de chefe aí que não sabe de Não nada. sabe. E aí vai falar, ai, bota creme de leite no risoto, bota não sei o que lá que vai ficar melhor. E aí vai perdendo ali, você vai, sai da receita, sai da Uhum. tradição, sai do correto, né? Tudo bem, você pode criar, mas Uhum. você não pode falar que só assim que tá certo. Às vezes nem é assim que Nem é faz, assim, né? mas Aham. o Ah, mas eu pessoal. aprendi. Mas na minha casa eu faço desse jeito. É. É, na sua casa aqui é diferente, né? Exatamente. Acho que isso é um problema da cozinha também, é de você mostrar que uma cozinha de restaurante é diferente de uma cozinha de casa. Ah, mas eu já faço arroz na minha casa, mas eu já faço feijão, um frango. Tá, mas aqui é uma padronização, é uma receita, é um modelo que você precisa seguir. É, Na sua exato. casa você faz do seu jeito, né? Você já teve problema com isso? Sempre. É? Sempre. As pessoas não têm muito paciência para ouvir não hoje em dia, né? Uhum. Ouvir faz desse jeito, ouvir não faz do seu jeito. Uhum. E aí o pessoal às vezes quer bater o pé e fazer do jeito que ela, ai, sempre deu certo. Tá, mas se a gente tem uma ficha técnica, se a gente tem uma pesagem, tem um modelo de fazer, se a gente faz isso por um motivo específico, você tem que seguir aquilo, né? Eu sou muito aberta à sugestão. Uhum. Quando ela vem, a gente testa, vai fazer o que você falou, vamos ver se dá certo, se realmente melhora, a gente coloca. Agora, você quer fazer do seu jeito, que é completamente diferente do que a equipe está acostumada, do que a empresa quer, do que a empresa pede, vai alterar o lucro, vai alterar a margem, vai alterar a Uhum. ficha. Então, não é para ser, né? A gente precisa entender que a gente está lá, se não for um cargo de liderança, a gente está debaixo de outras Uhum. hierarquias. Então, ouvir Não as é só porque eu hierarquias. quero, é porque a empresa precisa, né? Exatamente, exatamente. Você me falou também sobre renúncias e dedicação. Quais foram as renúncias da sua vida para você ser o que você é hoje? Ai, muitas. Com 19 anos eu saí de casa, né, para trabalhar em São Paulo e desde então eu não voltei. Ano que vem eu vou fazer 29, então já tem quase 10 anos, né, que eu saí de casa. E quando eu digo sair de casa, ficar longe da minha Aham. família, né? A minha família toda mora no Rio. Eu morei alguns anos em São Paulo, morei um período fora também.
morei no Canadá, nos Estados Unidos, agora eu moro em Búzios, que não é tão longe assim. A gente vai chegar nesse assunto, que muito me interessa. Mas é difícil, porque, por exemplo, agora a minha sobrinha nasceu e ela vai fazer 1 ano e a gente se vê muito pouco. É a mesma coisa com a minha família também. A gente se vê uma vez por mês ou a cada 2 meses. Então, aí a gente acaba perdendo essas datas comemorativas, aniversário, Natal, Ano Natal, Novo, Ano férias. Novo, mais ainda. E aí você fala, pô, na hora que tá todo mundo festejando, é a hora que o chefe está mais trabalhando, né? Exatamente. Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, É uma tudo renúncia que isso. todo chefe precisa entender, né? Exatamente. Outra coisa é isso aqui, né? Ah, sim. Unha, beleza. Gente, eu vou falar que esse ano que eu comecei a me arrumar um pouco mais, sei lá. porque antigamente, e foi uma coisa que veio até com o programa também, porque antigamente era só cabelo preso, aquele coque, e Unha passava assim limpinha. uma base só, a unha continua, né? Mas não me arrumava. Calça, assim, uma camiseta, pronto e tô pronta. Mas aí eu comecei a perceber que isso é importante também, Sim. né? Eu acho que até com cargo de liderança você precisa se apresentar de uma forma como líder, né? Com Não igual a certeza. todo mundo. Com certeza. Até comprar doma nova, né? Usar roupa mais Uhum. passada. Então, tudo isso vai mudando. A percepção de como as pessoas te enxergam, né? É. E você vê que quando você vai na mesa de alguém, por eu já ser muito nova, ainda ser mulher e ter uma carinha assim De baby. Se eu não estiver bem arrumada, o pessoal fala: Meu Deus, essa é a chefe? Essa é a chefe ou é o auxiliar de cozinha que tá começando agora? E no início, até eu entender e fazer essas mudanças, acontecia muito. Então aí agora eu já passo uma maquiagenzinha. Eu só tô assim porque eu já não sou mais chefe. Não, continuo como chefe, né? Mas aí agora que eu tô como uma gestora de Isso. restaurante. Mas se eu tivesse que botar a mão na massa, não daria. Eu fiquei Aham. isso muitos anos da minha vida. Eu queria falar agora sobre Búzios. Búzios é um local maravilhoso, altamente turístico, assim, né? E como que é liderar um restaurante em Búzios? No sentido de público, custo, você entender ali o que você precisa apresentar, se precisa trazer novidades, por exemplo, datas comemorativas, uma Páscoa, sabe, um cardápio diferente. Tem algo específico ali em Búzios que você viu que precisava ser diferente de outros lugares que você já trabalhou? A minha história com Búzios, ela foi diferente. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu sempre frequentei Búzios com a minha família e a gente ama demais. Eu amo até hoje, morando lá também. E aí teve uma época que a gente foi para o aniversário da minha mãe e eu falei assim: Nossa, imagina como é que deve ser morar aqui, né? Deve ser muito legal e tal. E aí, alguns meses depois, eu vi que tinha um chefe que eu conhecia que estava trabalhando lá. E eu sempre assim, nunca tive vergonha de falar com as pessoas, não. Sempre vou trabalhar por indicação, graças a Deus. E eu falei: Você não tá precisando de um subchefe aí? Não, ainda não era chefe, né? Aí ele falou: Olha, Vicky, eu tô. Você conhece alguém? Eu falei: Eu. Aí, ué, mas você... Aí ele falou: Nossa, tá falando sério? Eu falei: Tô. Aí ele falou: Que é isso? Então, vamos conversar melhor sobre isso e tal. E alguns meses depois eu me mudei para Búzios e essa foi a história de como eu fui morar lá. E ele ficou também nesse restaurante? Aí sim, a gente trabalhou juntos um tempo, né? Que inclusive no Insólito, onde eu tô hoje, eu fui para Búzios para trabalhar lá como subchefe ainda. E foi maravilhoso. E eu falei: Gente, não acredito, eu tava pensando em morar aqui e agora Já eu tô morando. E aí é um desafio no sentido de mão de obra. Porque tem que ser local, né? E tem mão de obra. É bem difícil. A gente tá passando um período muito difícil na mão de obra em restaurante, né? Eu acho que não só em Búzios, em muitos outros posso lugares. Falar por mim que sim. Então, em Búzios ainda mais, porque além de não ter muita gente, tem essa questão de não pode morar muito longe, porque não tem transporte adequado. Então,
a mão de obra qualificada já é escasso, ainda mais num lugar pequeno. Então, hoje, o meu maior desafio é a mão de obra qualificada, né? Pessoas qualificadas que queiram entregar um trabalho bom, porque a gente tem um restaurante legal, né? De alta gastronomia, num hotel muito lindo. Então, a gente quer entregar um serviço. Eles têm algum tipo por exemplo, contratar, que nem você, né, era do Rio ou de São Paulo e levou para lá e você pode se hospedar lá. Eles têm algum tipo de moradia para essa mão de obra? Além de você, por exemplo, tem alguns outros profissionais que também vieram para trabalhar e tem como moradia lá? Em alguns casos, dependendo do cargo, aí sim existe essa possibilidade. Mas, por exemplo, Ajudante um de steward, cozinha. um ajudante de cozinha, infelizmente a gente não pode por questões de custo, né, e tudo mais. Mas para alguns cargos mais elevados, sim. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu anuncio no Instagram e aí o pessoal sai mandando currículo. Não, e até gente que gostaria de morar lá, mas não teria como trabalhar, aí dá um jeito de morar por lá, né? Esses dias uma pessoa do Maranhão me mandou o currículo. Achei lindo. Eu falei, gente, olha como é que são as coisas, e argentino também dá muito lá, né? Muito argentino. Já teve colaborador argentino? Eu hoje tenho uma pessoa argentina, que é a minha confeiteira maravilhosa. E a gente tá nessa, né? Temos vagas. Temos vagas. Se você tá fazendo cursinho aí, eu tenho vontade, pode falar com ela. Eu também tô precisando, tá? Pra trabalhar na Barra da Tijuca. E aí, com relação ao público, né? Lá tem um público muito brasileiro também, e toda a região do Brasil, mas também tem muito turista, né? A Argentina tem muito, francês também. Para você criar o seu cardápio, você pensa no público que frequenta lá ou você tem uma gastronomia específica, assim, só francesa? Não, a gente pensa muito. Geralmente, quando eu crio um cardápio, né, a gente precisa analisar várias questões, você sabe. A gente analisa o público que frequenta, onde que está o restaurante, porque a gente precisa saber a oferta de ingredientes, fornecedores, tudo mais. E o público de lá é uma coisa que influencia muito na minha criação de cardápio. Então, se a gente vê que o público está indo mais ali para europeus e tudo mais, a gente tem uma estratégia diferente. Se é mais América do Sul, brasileiros, argentinos, chilenos, já é um outro estilo de cardápio. Então, hoje a gente tem bastante brasileiros e tem muitos argentinos, chilenos, tem alguns europeus também. Então, é muito misturado e varia de acordo com o período do ano. Então, aí a gente tem essa cozinha de fusão, que tem um pouquinho de cada ingrediente, cultura e gastronomia de vários lugares, tipo França, Itália, Japão, Brasil, mas a gente faz isso de uma forma sutil, assim, né? Sem ser escrachado. Então, é um fusion food que a gente chama, que agrada um pouquinho de cada, né? Tem ceviche, tem peixe cru, tem tartar, tem bolinha de queijo gruyère, tem várias coisas, né? E você faz também cardápio diferente para, sei lá, Dia dos Namorados, Páscoa, alguma coisa? Também tem? Sim, a gente faz. Essa coisa da rede social ajuda muito, né? Então, a gente busca estar em movimento. E aí, a gente faz alguns eventos, faz menus especiais para essas datas. Agora, por exemplo, a gente está com 2 eventos também. E aí a gente usa isso, né, para fazer vídeos, promover o restaurante. Tem uma assessoria de marketing que tem, faz isso, tem né? sim. Eu acho muito importante. Sem o marketing, não adianta você ter um prato maravilhoso se você não sabe, se ninguém conhece, né? Então, como vai chegar e conhecer seu trabalho? Então, você identifica que o marketing é essencial num restaurante, essencial. Né? E geralmente, quando eu sou apresentada para as equipes de marketing, eles já perguntam, então, você vai ter que fazer um vídeo e tal, não sei o quê, daquele jeito, né? Tipo assim, bem assim, tipo, ai meu Deus, o que eu vou falar com ela? Eu falo, gente, eu amo vídeo, pode me falar, o que vocês querem, vamos fazer e tal. E ainda dou uns palpites, assim, às vezes eu falo, desculpa, tá? Se você não gostar, não tem problema, você que é do marketing. Porque antigamente era muito a foto do prato e, tipo,
estrogonofe de frango, R$ 50, sei lá. Hoje em dia é Aham. aquele prato que você preparando, aquele É. molho, né? Mexendo na panela, aí vem a fumacinha. Então, cria desejo o Aham. marketing, ele precisa ter esse pensamento, né? De você, o mais humanizado, criando desejo. Não é mais uma foto que vende exclusivamente, né? É. Antes era muita arte, tipo McDonald's, né? Hambúrguer, Aham. tantos reais e é isso. É, se eu, eu passei uns perrengues essa semana e eu sei que todo chefe passa. Você tem alguma história assim que te marcou que foi muito desafiador na tua carreira? Olha, não por longos períodos, mas eu já passei bastante por essa questão de piadinha na cozinha, gente que dava em cima, que às vezes ia passar atrás de você e dava uma encostada, tipo assim, Uhum. ai meu Deus, desculpa, foi sem querer. Sendo que você sabe que não, porque tinha espaço para a pessoa Uhum. passar. E falar, ah, essa aí não vai durar nem uma semana, e fazer aposta. Isso aí já Sério? aconteceu algumas vezes. Essa aí, se aconteceu comigo, eu não fiquei sabendo. E de ver acontecendo outras situações com outras pessoas também, de abuso psicológico, jogar coisa nos outros, É isso aí eu mesmo. já vi acontecer muito. E eu buscava não errar nada para não passar por isso, né? É um absurdo falar isso, mas eu desenvolvi em mim isso de nunca errar nada, de estar sempre muito certinha, muito direitinha, muito no tempo, muito não sei o quê, para ninguém jogar um pão em mim, para ninguém jogar um prato no chão, para ninguém fazer nada Mas isso é que impossível, porque nem tudo depende da gente, né? Exatamente. E aí eu via isso acontecer muito ao meu redor, assim. Comigo foi mais essas questões, às vezes um pouco físicas, né? Às vezes de falas mesmo, que rebaixavam, né? Que tirava sarro, que fazia piadinha. Ai, que você é patricinha e que você não vai Uhum. conseguir ficar na praça quente, que não sei o que e tal. E aí eu rebatia isso com o meu trabalho, mostrando para que eu vim, sem dar papo, sem dar ideia, sem dar confiança. Se chegasse num nível maior, né? Se fosse uma coisa Hum. mais forte, chegar num superior, avisar, chegar na pessoa, falar, ó, não é assim, você não vai me tratar desse jeito. Eu Uhum. vi o que você fez, eu não vou tolerar. E hoje, como líder, não tolerar nada disso na minha cozinha. Então, eu sempre falo, eu não tolero desrespeito na minha cozinha. Isso Vai ter aconteceu hoje e vai ser a última vez. Se acontecer de novo, você não vai continuar na equipe. Ou se for uma coisa mais séria, realmente desligar a pessoa, porque eu não Uhum. tolero. Eu já vi isso, eu já passei por isso. E na minha cozinha não tem falta de respeito. Vai muito da liderança, né? Porque tem o líder que não vai fingir que não tá vendo, não tá entendendo, você, né? É, e eu acho que vai. Eu também não gosto, não aceito. E eu também passo pela questão de me impor em Aham. determinados lugares. E aí é chato, porque é que nem filho, né? Às vezes você não quer brigar, não quer dar uns tapinha, mas você é obrigado, porque precisa educar aquilo. Fala assim, gente, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer. Não é dessa forma que eu gostaria de lidar com a minha equipe, mas eu preciso atuar de agora, Sim. senão vai piorar. E a própria equipe também espera que você reaja, porque, poxa, se ele falou daquele jeito e fez aquilo e ela não fez nada, então eu vou fazer também. Aham. Então, eu também me sinto desprotegida, porque na hora que acontecer comigo, ninguém vai tomar uma atitude. Quem eu posso me reportar para poder me ajudar, né? Então, eu também. Isso foi com o tempo que eu aprendi. É. Aí já tomei muita porrada na cara, assim, e eu falo assim, gente, eu preciso mudar. Aham. Eu tinha muito medo de falar para criar um ambiente ruim e aí as pessoas não gostarem de mim. E é só que eu falei, gente, não é assim que lidera. É. Eu preciso falar, eu preciso me impor, porque esse é o meu papel como líder aqui dentro, Ai, eu né? passei muito por isso também. Eu acho que a gente fica nessa, né, de querer ser boazinha com todo mundo, justamente para que as pessoas não passem esse desrespeito de novo, Aham. tudo isso que a gente já passou sendo liderada, para não acontecer com a gente como líder.
Então a gente começa a tolerar muitas coisas e aí a gente vê que não é o caminho. Que se a gente tolerar, vai acontecer Vai. todo aquele ciclo de novo e vai ser uma coisa viciosa. Então, hoje em dia, não, eu já tenho mais consciência e é o que você falou, me imponho. Se a Uhum. gente não se impor, o pessoal vai fazer o que quer mesmo, não tá nem aí. Não. Então, precisa buscar esse respeito, né? Eu, eu tenho um restaurante, né? E eu sei quanto é difícil isso. Mas assim, Mas é muito prazeroso quando eu vejo hoje, né? Tudo aquilo que eu planejei, que eu pensei que um dia pudesse acontecer, estava tipo, escrito num papelzinho, assim, um dia se eu tiver uma marca vai ser de tal jeito, meu propósito dessa marca vai ser tal. Você tem vontade de um dia empreender? Porque esse programa aqui ele é muito de empreendedorismo, assim. Eu Uhum. sempre estimulo as pessoas a empreenderem, porque realmente depender você pode ser maravilhosa, mas se ninguém te aceitar em algum restaurante, você não vai ter trabalho. Você sempre vai Uhum. depender da aprovação de alguém. Quando você empreende, você não precisa dessa aprovação e você consegue fazer exatamente o que você quer. Quando você está no trabalho de outra pessoa, você não consegue. Você tem que respeitar aquele modelo de negócio, né? Você já pensou em empreender? Ou você falou assim, não, é isso que eu quero. Eu quero ser chefe, liderar uma cozinha de um grande restaurante. Como é que tá a sua cabeça? Eu acho que assim, com o passar dos anos, as coisas vão tomando rumos, né? Uhum, Tipo, sem às vezes você perceber muito, né? E eu, como eu falei no início, eu não queria ser líder, acabei virando uma líder e sou muito feliz na minha profissão, graças a Deus. Eu gosto muito, acho que eu me alinho ao meu propósito com a minha profissão, uhum, mas eu também tenho alguns caminhos hoje que já são mais meus, né? Então, às vezes eu faço algumas consultorias, né? Eu faço alguns eventos particulares, eu faço alguns cardápios de outros restaurantes. Já tenho uma certa autoridade, reconhecimento onde eu trabalho, né, em Búzios, então já conheço bastante gente lá, já faço eventos e tudo mais. Então eu acredito que empreender vai ser um caminho natural, uhum. que Se acontecer, né? eu acho que vai acontecer, né, O em próprio rede breve. social também ajuda muito, né? Você empreender de uma forma digital, por exemplo, não necessariamente ter um restaurante físico, né? Aham. É, mas assim, o que é bom a gente falar sobre empreendedorismo é que não basta você saber cozinhar, não basta você querer cozinhar para os seus amigos, porque tem muita gente que erra que abre um restaurante que fala assim: ah, eu vou abrir porque eu adoro cozinhar, porque eu sou muito bom na cozinha, porque eu gostaria de receber os meus amigos, eu preciso ter um espaço, não sei o quê. Só que isso não é liderar um restaurante. Uhum. Os restaurantes morrem porque não tem a parte administrativa por trás, não tem um marketing por trás, não Sim. tem um brand, né? Estratégia, né? Estratégia. E, e aí, então, não é porque você está fazendo um curso que você vai ser um bom líder ou um bom empreendedor, né? Tem requisitos para você fazer quando você empreende. E também inteligência emocional, né? Porque Muito. tem hora que só com muita inteligência emocional para você aguentar algumas coisas. Porque assim, não é só a pressão de equipe, que a gente está falando muito aqui, mas é a pressão de você ter um aluguel para você pagar. Eu, por exemplo, fico muito apreensiva. O restaurante está funcionando lá, eu estou aqui gravando. Qualquer coisa que aconteça lá, a responsabilidade é minha. A loja pegou fogo porque o funcionário esqueceu não sei o que ligado. Mas eu que vou responder, sou eu Aham. que vou pagar, entendeu? Então, assim, parece que a cabeça não para nem um minuto, porque é uma responsabilidade muito grande. É. Então, essa também é uma parte difícil para eu poder administrar. Eu estava com problemas, por exemplo, de insônia e tudo, porque eu falo assim, o tempo todo. Eu já dormia pensando no que eu tinha que fazer, ou preocupada como é que estava lá, o que eu tinha que comprar, o que eu tinha que resolver. Empreender tem esse Sim, lado também, né? Quando eu você trabalha acho. na empresa de alguém, você vai lá, presta seu serviço, o melhor que você pode, vai embora, mas você não tem outras É. responsabilidades. Eu acho que é, eu vou no futuro começar a empreender, mas também eu vejo muito esse lado ruim que você falou, de você não conseguir muitas vezes administrar a sua vida e o seu negócio. Uhum, Então, eu acho que talvez até por isso eu ainda não tenha dado esse passo a mais,
porque quando eu abrir o meu negócio, eu quero que eu consiga, ou pelo menos esteja muito próximo de equilibrar a minha saúde com a minha família, com o meu trabalho, com a minha saúde emocional. Porque já estando de chefe num restaurante hoje, já é um desafio muito Já grande, tem as né? renúncias que você Já tem que tem passar. muitas renúncias, já tem muitas vezes alguém pediu demissão, ficou doente e o outro não sei o quê, e tudo no mesmo, junto na mesma semana. E tu vai Você ter que dar fala, conta, meu filho. Deus! Aí o Então, cliente fala assim, meu pedido está atrasado há 1 minuto. Aí você fala, meu amor, você não tem noção do que é aqui atrás. Tô com 3 faltas, tô com não sei, menos motoboy, não sei o que. Pelo amor de Deus, tenha uma compreensão. Tem muita... Vocês trabalham com delivery? não, Não, só mas presencial. a gente trabalha com um público bem exigente. Não é? Então, assim, porque tá fora do lugar, porque não tá meio crocante, ou mal passado, bem passado. Fala, gente, você vai fazer de tudo para dar o melhor, mas tem dia que a equipe tá um caos e o cliente não tem noção daquilo, né? Eu falo que cliente parece que tem uma impressora ali atrás que vai imprimir o prato dele assim em 1 segundo e vai chegar perfeito. E não é feito por humanos também. Sim. Que a gente erra, que às vezes o equipamento quebrou e a gente tá dando um jeito. Sei lá, a fritadeira quebrou, tá com um pedido ali, você pega uma frigideira, bota o óleo e vai tentar fritar, você entendeu? Exatamente. E aí não vai ser perfeito, mas vai sair o prato. Então, lidar com clientes também não é tão fácil, né? O delivery, ele é difícil, mas ele tem um lado bom, porque assim, faltou, sei lá, cenoura, alface. Eu bloqueio aquele prato ali e o cliente não vai nem saber, não vai estar disponível para ele vender. Agora o cliente está olhando o cardápio, eu quero isso. Não tem. Esse aqui também não tem. Esse aqui não tem. Pô, a experiência acabou ali na hora, né? E aí o cara tá te olhando, tipo assim, a gente trabalha bastante para isso não acontecer, né? Bom, eu sempre fui muito perfeccionista, e aí hoje em dia, né, eu descobri as causas disso e tal, não sei o quê, comecei a trabalhar nisso e eu consigo ser menos, né, me cobrar menos, cobrar um pouco menos as pessoas ao meu redor também, mas eu sou muito focada em resultado ainda. Então, para mim, tem que ter tudo no restaurante, tem que sair no tempo certo, o pessoal tem que estar feliz, o cliente, o garçom, o pessoal tem que saber explicar o prato e tal, tem que sair quente, nananã. Então, é muita coisa. Então, eu me entrego no trabalho quando eu tô lá 110% para que tudo saia o mais perfeito possível. E aí, isso é bom porque a gente vê o resultado, né? Então, por exemplo, o restaurante vai subindo ali nas classificações. A gente tem muitos comentários positivos hoje em dia. Obviamente, o faturamento vai aumentando também, né? Então, isso é muito bom. Mas, por outro lado, é muito desgastante também. Então, às vezes, eu também tenho aí essas questões de tipo, meu Deus do céu, preciso dormir mais cedo, preciso me exercitar, preciso não sei o quê. Aí nem sempre dá para fazer tudo. Eu tenho 2 coisas para te perguntar. Uma é se tem como fazer risoto sem fazendo um pré-preparo antes. Porque o risoto tem um tempo lá de você ficar mexendo, cozinhando o arroz. Se tem como... Porque assim, eu já pensei em fazer risoto e eu falo, cara, não dá, demora demais. Não vou botar o risoto no cardápio. E tem sim, se esfriar um pouquinho já fica fora do ponto, tem que comer na hora que sai. Eu trabalho muito com delivery, então, tipo, é difícil você trabalhar delivery risoto, né? Tem alguma técnica específica de pré-preparo, além do caldo, por exemplo? Tem. No restaurante, geralmente restaurante que tem bastante giro, né? Giro a quantidade de pessoas que vão no restaurante. A gente costuma deixar bastante coisa com pré-preparo feito. E o arroz de risoto é uma dessas coisas que a gente geralmente deixa. Então, quando tem risoto no cardápio, a gente costuma puxar 1 quilo, meio quilo, bota ali um pouquinho de cebola, panela quente, média, assim, um pouquinho de azeite, e aí você faz O refogado. o refogado do arroz, né? Coloca vinho branco, bota um pouco de caldo e aí vai cozinhar. Aí, geralmente, você faz uma pré-cocção. E aí não pode deixa ele chegar no ponto. Exato. Geralmente, ali na metade do cozimento, você vai parar, né? Uns 10 minutinhos, depende do arroz, 8 minutinhos.
E aí, abre ele numa assadeira, deixa esfriar. E aí, depois vai pesar de acordo com o tamanho que você Entendi. quer. Então ele já é só finalizar mesmo o prato do Aham. risoto. Eu fiquei Aí, imaginando assim, como que eu vou fazer, sei lá, 10, 15 minutos mexendo na panela lá pra poder ficar Não, pronto o é arroz. realmente Aham. não no sentido do negócio, né? Não Olhando dá. com esses olhos, não funciona. Em casa é lindo, Então o mas risoto fica perfeito se eu já fizer esse pré-preparo. fica. Eu faço o macarrão cozido, também já fica cozido e porcionado. Aham. Depois eu só venho com o molho e é É muito esse rápido. mesmo processo. Ah, Separa ele um pouquinho antes, aí vai finalizar com o molho que você quiser, uma proteína, enfim, o que você for colocar. E aí, manteiga, parmesão, mexe bem entendi. e foi. Gostei. Gostei e esqueci a outra pergunta. Fiquei tão empolgada. Peraí. Esqueci. Mas essa já, talvez a Ruth entre em um risotinho. Gostei. Aí, Tem alguma outra técnica, assim, que você pode passar? De, técnica de quê, por exemplo? é, essa do risoto pra mim era mais. E a do macarrão também, que assim, que são coisas que demoram muito. O resto eu já corto, por exemplo, a proteína, a porção, é, sei lá, medalhão, você já deixa cortadinho, porcionado, as massas já Aham. ficam porcionadas. Eu vejo muito erro de restaurante é que não cuida muito bem do pré-preparo. E aí começa a atrapalhar o resultado de entrega, porque fica muito longo, a pessoa vai cortar, ou vai pegar, É. ou não fica padronizado o peso, porque cada funcionário vai lá, bota da mão, né? E esse é um grande problema. Você já passou por isso? Ai, sim. Em alguns É. restaurantes, às vezes você entra e você fala assim, gente, não é nada disso, a gente precisa mudar esse processo aqui. É. Aí eles. Geralmente, quando eu chego num restaurante, eu mudo o pré-preparo quase inteiro, porque na maioria das vezes ele tá errado. E é o que você falou, atrapalha na operação completamente, atrapalha no tempo de entrega do prato, na qualidade, tudo isso. Então, é muito importante você ter um pré-preparo adequado. E fazer o controle, né, de perdas, de proteínas, de peso, tudo isso. Então, se você não tem um pré-preparo bem definido, com pessoas competentes para fazer, você vai Uhum. ter muito trabalho aí pela O que eu frente. vejo muito de erro também de cardápio é assim: o chefe, ele fala assim: ah, eu sei fazer um macarrão que é maravilhoso com fungo, não sei o que, não sei o que lá. Aí fala, legal, vou botar. Ah, mas a gente também pode colocar uma outra carne que eu. Ah, tá bom, vou botar. Aí ele começa a criar coisas que são muito boas. Mas quando você vai ver o custo, não fecha a conta no final. Ou então ele tem que uma lista enorme de ingredientes e aí você tem que ter local para estocar, você tem que ter às vezes o pedido mínimo daquele produto é alto, né, com o fornecedor e aí você fica aquele negócio parado lá no estoque. Estoque é dinheiro, É. né? Então é tantas outras coisas que o cardápio quando eu faço, por exemplo, é assim: ah, eu vou usar cenoura. Eu tenho o ingrediente cenoura. Então, eu vou precisar ter, sei lá, um bolo de cenoura, a cenoura ralada na salada, a cenoura num legume salteado. Então, o mesmo ingrediente eu uso para vários tipos de preparação, entendeu? Ou Perfeito. então, por exemplo, você vai fazer um. Normalmente, gastronomia mais francesa, assim, é um negócio muito, muito impecável, né? Por exemplo, Uhum. eu já fiz alguns cursos e aí, assim, o corte tem que ser perfeito. E aquelas aparas são produtos perfeitos, só que não, não, mas tem que ser um quadradinho milimetricamente perfeito e o resto você joga fora. E aí claro que eu não trabalho com cozinha francesa, né? É um outro tipo de operação. Mas criar produtos também com aquelas coisas que estariam indo para o lixo, Com né? Por certeza. exemplo, se eu fiz um corte de manga com as aparas, eu posso fazer uma geleia de manga e fazer um molho com a base de manga para poder otimizar esse meu estoque, né? Você pensa nisso também? Total. Eu acho que a gente tem que sempre pensar em tudo isso que você falou. No fornecedor, no estoque, no desperdício, na sustentabilidade, né? A sustentabilidade está em alta não é por um motivo básico. Hum, A gente precisa precisa. ser mais sustentável, né? Tem aí a crise climática, a crise nos alimentos, a crise do cacau, por exemplo. Uhum.
Então, não dá para eu querer colocar 5 sobremesas com chocolate, por exemplo. Porque, primeiro, a gente está passando um momento difícil nesse setor do chocolate. E além do preço que está muito elevado, não é um produto que é para a gente evidenciar agora. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Eu acho que tem muitos chefes, muitos líderes nessas áreas que não são responsáveis o suficiente para olhar um todo. E aí acaba que os donos dos restaurantes, as pessoas que realmente pagam a conta, vão sofrer isso, né? O que você falou, às vezes, os pratos que são muito elaborados se joga muita coisa fora. Cara, não dá pra fazer um legume, colocar ali no refeitório, não dá pra você bater, fazer uma sopa, não dá pra você inventar um prato que vai reutilizar isso. Hoje em dia, no restaurante, a gente usa até a casca de cebola. Então, a gente tosta a casca de cebola, faz um pó e passa o filé nela, fica super lindo. Legal. Então, são estratégias que a gente precisa começar a adotar de uma vez por todas, assim, porque não dá mais, sabe? Jogar a comida fora não tá na moda, sabe? Não, tá mesmo. Eu já fiz curso em alguns lugares e, assim, tudo que sobra vai pro lixo. Ah, mas pode levar para casa? Não, não pode. Tipo assim, vai pro lixo. Por que vai pro lixo? Tudo aqueles ingredientes que sobraram ou pratos que foram preparados tem que ir pro lixo. Eu falo, gente, doa isso aqui, dá para os alunos, sei lá. E o próprio restaurante, né? Você vai fazer aparas, às vezes, de carnes nobres. Normalmente você faz um caldo, ou faz uma carne desfiada com um salgadinho, um bolinho. Mas ter essa percepção de que se o líder, né, o chefe de cozinha, tiver esse olhar preocupado com a parte de custos, de estoque, não trazer só resultado naquele prato que ele criou e que o cliente está dando certo, mas otimizar e diminuir custo e aumentar a lucratividade. Exatamente. Aí tu não perde nunca aquele trabalho. E a gente precisa estar de olho sempre nas margens, né? Porque lá em Búzios, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades com o fornecimento de algumas coisas. Então, às vezes, por incrível que pareça, é difícil achar alguns peixes. E aí, o que acontece? O preço do peixe por incrível vai... que pareça, porque você está numa área de praia, né? Sério, mas a demanda é grande. Fala. Então, por exemplo, às vezes você vai ali num fornecedor, o preço do camarão era R$70 e de uma semana para outra foi para 140. Então você precisa parar para pensar, falar, bom, essa margem aqui, como é que tá? Ainda dá para eu vender esse prato por esse preço? Eu preciso aumentar? Não preciso? Será que eu vou conseguir um outro fornecedor com aquele outro preço que eu estava cobrando antes? Então, tudo isso é muito importante. Eu tenho muito o pensamento de dono, mesmo não sendo. Eu tenho muito esse pensamento. Eu acho que é muito importante a gente adotar isso, ainda mais em cargos de liderança, porque senão a gente nunca vai conseguir calçar o sapato dos outros, sabe? Deixa assim mesmo. A imagem tá pequena, não sei o que. Tá bom, não sou eu mesmo, deixa assim. E não é assim que funciona. Se o dono não estiver pagando, vai fechar o restaurante, porque não é lucro para ele, né? Então, e de uma forma ou de outra, a pessoa vai embora, né? Todo mundo perde. Tem uma experiência que você me fez lembrar do Camarão de Búzios. Eu fui num hotel maravilhoso, renomado lá. E aí eu gosto de alguns restaurantes, mas nesse dia eu falei assim, não, quero comer num restaurante do hotel. E aí, era um restaurante na Rua das Pedras, né, no local nobre. Eu pedi um risoto de camarão. E você está numa área de praia, que tem frutos do mar. Aí eu pedi o risoto de camarão, e o risoto veio com camarão. Sabe aquele camarão que tu faz, sei lá, salgadinho, que é desse... Eu não consigo nem fazer o tamanho de tão pequeno, que nem na empada praiana tem aquele tipo de camarão, sabe? Aí eu falei, moço, esse aqui é o camarão. Cadê o camarão? Esse aqui é o camarão? Sim, é o camarão. Eu falei, não, é inadmissível que um restaurante nesse porte, um hotel bom, de luxo, classe A, que você vai entregar um camarão desse. Tipo, corta do prato. Tira aquele risoto de camarão. Se você não encontrou o camarão, não tem como se apresentar aquele tipo de prato, sabe?
Ele ficou todo sem graça, assim. Eu falei, cara, eu preciso impor isso, porque não tem condição. Porque o valor daquele risoto era muito alto para aquela entrega, Aham. entendeu? E não é ser chato, assim, de ser. É porque não. Você pega um camarãozinho assim, naquele, sei lá, VM, VG, é Sim. uma coisa. Mas como é que é o nome daquele? Que é micro, micro, Ai, eu micro, nem micro. Nem sei. Pra sabe, né? mim é congelado esse. O É, pessoal exatamente. compra no Não é mercado o congelado congelado. daquele menor que tem. Não era nem o É. congelado melhorzinho. Como que algum chefe da- consegue entregar um produto daquele, assim? Eu jamais conseguiria. Eu acho que muitas vezes é, além de outras coisas, uma falta de amor, assim, de cuidado, né? Pela profissão e por quem tá do outro lado. Eu sou, além de uma chefe, eu sou consumidora também em restaurantes. Uhum. Então, eu frequento lugares, né? Eu passo pela experiência. Então, eu acho que eu me coloco muito no lugar de quem tá comendo. E aí eu falo, cara, se você não comeria, eu falo isso até pra minha equipe, se você Uhum. não comeria isso, não tem como você servir. Você gostaria de receber um prato nessa decoração aqui? Ah, não tá feio, não tá? Então você não pode mandar para o cliente esse Exatamente, prato aqui, exatamente. né? E a minha visão disso mudou mais ainda quando eu fui para a Itália. Hum. Eu passei um tempo na Itália, né? Fiz um intercâmbio, fiquei numa fazenda de oliveira, né? Fazia colheita para tirar azeite e tal. E eu fiquei hospedada com essa família italiana. Então, eu vendo ali a relação deles com a comida, com o ingrediente, numa cidade pequena na Itália, onde eles se conheciam, onde o cara do queijo sabia o nome do host da casa, Uhum. e o tomate ali, que ela só cortava, botava um azeite, um sal, tudo de muita Perfeito. qualidade, Aham. mas que você falava, meu Deus, o melhor tomate da minha vida. Então, eu sempre prezei pelo ingrediente bom, mas depois dessa experiência, foi tipo assim, Tem que ser, mil né? vezes mais, Aham. sabe? Porque você vê, cara, realmente o ingrediente bom faz toda a diferença. E eu fico pensando, como eu tenho um restaurante, eu fico pensando no chefe, ou nas pessoas que estão lá dentro daquela equipe, né? Talvez naquele dia o fornecedor não entregou, ele se preocupou de ir no mercado, sei lá, comprar o que tinha lá disponível para poder ter aquele prato. Mas quando você não tem uma padronização e uma entrega perfeita, corta. É melhor do que você levar para o cliente aquela experiência, sabe? É, e aí, eu fico imaginando que ele tenha feito isso, talvez foi erro daquele dia, ou é um prato mal feito mesmo, né? Mas não pode, de jeito nenhum, levar aquela experiência para o cliente. É, É o nome porque da marca ali que tá. e a pessoa, além de não voltar mais, ela ainda vai falar com outras Hum, pessoas, e essas outras pessoas que talvez não conheçam ainda também não vão querer ir, e aí acaba sendo uma imagem ruim para 10, 15 pessoas, melhor do né? que se ele falasse, não, a gente não tem esse risoto na casa, Exatamente. Ia ser né? ruim só para um naquele dia, né? Exatamente. E para a gente finalizar aqui, deixa uma mensagem assim legal para quem é chefe, para quem pretende seguir essa carreira. Deixa a sua experiência, uma mensagem para eles. Bom, a minha mensagem é que vocês tenham muita paciência, busquem se capacitar, busquem ter coisas que vão mover você também, né? Eu acho que não é só cozinhar, a gente precisa ter um propósito maior. Eu acredito que um dos meus propósitos é ajudar pessoas, né? Então, através do meu trabalho, ajudar pessoas na minha equipe, ajudar quem vai comer a comida, que tem uma conexão, que se emociona com o prato e que tem alguma lembrança boa. Então, busque o seu propósito envolvido nessa profissão e tenha muita fé que as coisas vão acontecendo. Às vezes demora um pouquinho mais do que a gente imagina, tem alguns obstáculos no caminho, podem acontecer alguns problemas que você não queria, não estava esperando, mas no final dá tudo certo. A gente colhe a nossa perseverança, né? Então, persevera, tem um objetivo claro, um propósito e vai em frente. Até mais. Gostaram, gente? Escreva aqui pra gente, curte esse episódio, tá? Na semana que vem tem mais.
Até mais. Obrigada.